tua graça. E segundo a tua palavra, o Senhor nos chamou, o Senhor nos deu uma vocação. E tu dá-nos também, Deus, graça e sabedoria para transmitir a tua palavra. Que as tuas boas mãos, que a ação do teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor já acrescentou no Espírito, no coração do Milena, possa fluir nessa manhã. Enquanto nós, igreja, sejamos ouvintes e praticantes da tua palavra. Todo e qualquer levante, cante ao ouvir, possa ser desfeito em nome de Jesus. Essas vidas sejam ministradas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Que bênção poder compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã. É um privilégio muito grande e também uma grande responsabilidade, né? Estar diante de Deus, em primeiro lugar, diante dos irmãos, diante da igreja. Mas eu creio que da mesma forma que o Senhor fala ao nosso coração, quando a gente está fazendo a leitura, quando a gente está se preparando, eu creio que Deus também tem algo precioso para falar ao seu coração. Amém? Quantos querem ouvir mais de Deus nessa manhã? Eu tenho certeza que você já está ouvindo o Senhor, né? Desde o momento em que você levantou, desde o momento em que você abriu os seus olhos e pôde agradecer a Deus por esse dia, pôde se colocar diante de Deus, Ele já está falando com você. Mas muito mais Ele quer falar ao nosso coração, amém? Então eu quero pedir para que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7, o texto de hoje da nossa leitura é do versículo 1 até o versículo 23. Então nós vamos caminhando versículo por versículo e vamos deixar o nosso coração bem aberto para o que Deus quer falar conosco. Esse mesmo trecho da palavra de Marcos capítulo 7, ele também está em Mateus capítulo 15. E o Evangelho de Marcos, ele é considerado o evangelho mais antigo e ele fala muito sobre as obras e a autoridade de Jesus. Então, desde o início do capítulo 1, a gente vê ali Jesus curando, Jesus percorrendo as aldeias, percorrendo as cidades, pregando o evangelho do reino, curando, libertando. E então o evangelho de Marcos ele trata muito sobre as obras de Jesus e sobre a autoridade de Jesus. O versículo chave desse evangelho é Marcos 10:45, que fala que o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a gente vê no evangelho de Marcos desde o começo o Senhor Jesus servindo a todos aqueles que se aproximavam dele, ele servindo através da sua obra, né? Através do qual ele foi chamado para fazer, para vir a essa terra, salvar, curar, libertar, perdoar, amém? Então esse é um pouquinho do Evangelho de Marcos. E nós vamos ficar hoje então em Marcos capítulo 7, aqui na Bíblia fala Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem? Mas eu dei um tema que diz assim, como está o seu coração? É uma pergunta. E você no decorrer dessa mensagem, você vai deixando o Espírito Santo falar com você e no final você vai responder para você, para Deus, como está o seu coração? Amém? Eu coloquei 3 pontos. Então, o primeiro ponto é o coração dos fariseus. Eu não vou fazer a leitura dele agora, a gente vai lendo conforme eu vou compartilhando, a gente vai fazendo a leitura. Então,
o primeiro ponto, o coração dos fariseus. Agora vamos ali na palavra, Marcos 7, versículo 1, você pode acompanhar ali comigo. Diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos, de metal e camas. Verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais e fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, até aqui, por enquanto, o versículo 13, o ponto 1, o coração dos fariseus. Fariseus era um grupo religioso daquela época que não somente conheciam a lei de Moisés, né, que foi dada a Moisés, mas eles também acrescentavam, como o próprio Jesus disse, preceitos de homens, tradições humanas. Então era um povo religioso que eles meio que eram os juízes da época. Através da sua religiosidade, das suas práticas, dos seus rituais, eles mais ou menos diziam, né? Quem é puro, quem não é, quem vai para o céu, quem não vai, quem está dentro, quem está fora. Então eles ditavam ali as regras religiosas daquela época. E eles vieram até Jesus, e naquela época, né? A gente vê em várias passagens, muitos se aproximavam de Jesus por terem ouvido falar da fama dele, por curiosidade, às vezes ali só para pegar uma bênção, né? Uma cura. Então aqueles fariseus e escribas, eles se aproximaram de Jesus e observaram que os discípulos não se purificavam, não lavavam as mãos para comer. Então questionaram Jesus, mas por que eles fazem isso? Porque os fariseus tinham esse ritual de lavar cuidadosamente as mãos, os utensílios, aquilo que eles utilizavam, acreditando que aquilo ali os tornavam impuros. Era isso que eles acreditavam e também ensinavam a outros a viverem assim. Então, como era o coração dos fariseus? Era um coração religioso, cheio de rituais, cheio de regras, que acreditava dessa maneira, que se eles mesmos se purificassem, eles estavam prontos, eles estavam puros, eles estavam da maneira que agradaria a Deus. Era dessa maneira que eles
acreditavam. Eles observaram que os discípulos não lavaram as mãos e questionaram a Jesus, porque eles estavam sempre prontos para questionar. Em vários momentos a gente vê eles, como eles fizeram aqui, questionando Jesus, questionando as suas práticas, questionando as suas curas, as suas manifestações, questionando os seus discípulos. Este era o coração dos fariseus, um coração questionador, religioso, cheio de rituais, de regras, de normas. Jesus, em certa ocasião, disse que eles não entravam e não deixavam outros entrar, que eram cegos guiando cegos. E a palavra nos mostra esse primeiro tipo de coração, o coração dos fariseus. Jesus os chama no versículo 6 de hipócritas. Aqui Jesus está citando Isaías, o profeta Isaías, quando profetizou dizendo que este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, ele estava profetizando que haveria um povo que estaria ali, diante dele, mas não estaria o honrando com todo o coração. Você consegue imaginar? Nós estamos diante de Jesus, ele está aqui, amém? Mas você consegue imaginar ele de carne e osso aqui? E você ficar preocupado com, será que tudo está limpo? Será que a comida está boa? Claro que a gente quer agradar a Jesus. A gente quer agradar. Lembram do episódio, de Maria e Marta? Marta estava preocupada em ver se estava tudo bem, se estava tudo certo, limpando, fazendo, servindo. Estava errada? Não, o coração dela era de servir a Jesus. Mas Maria estava ali, aos pés dele, ouvindo as suas instruções, os seus ensinamentos. Os fariseus estavam diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os fariseus estavam ali diante daquele que eles estavam esperando, que os profetas já haviam profetizado que viria o Messias, o Salvador. Eles estavam diante de Jesus, mas eles estavam preocupados com a sua religião, com os seus copos mal lavados, com as suas mãos mal lavadas. Era isso que preocupava o coração dos fariseus. Esse é o primeiro coração apresentado a nós. Na sequência ali do versículo 6, a gente vê Jesus respondendo de maneira firme. E Jesus afirma que o coração deles estava longe de Deus. Jesus cita que em vão eles adoram, que eles estavam negligenciando a palavra. Jesus afirma que jeitosamente eles estavam rejeitando os preceitos de Deus e que eles estavam invalidando a palavra de Deus. Olha que coisa séria. Olha que coisa séria. A partir do verso 6, a partir do verso 7, Jesus diz que em vão eles adoravam, que eles negligenciavam a palavra, o mandamento, no versículo 8. No versículo 9, eles jeitosamente rejeitaram os preceitos de Deus, invalidando a palavra de Deus. E isso é muito sério. Esse era o coração daqueles homens que achavam que estavam dentro, mas eles estavam enganados. Eles estavam enganados. Ali no versículo 10, Jesus também cita de uma oferta falsa que eles estavam fazendo. Jesus cita ali Êxodo capítulo 20, que fala sobre honrar o pai e a mãe, E Jesus está dizendo ali que essa oferta era corbã, que era uma oferta falsa. Era uma oferta falsa diante de Deus. Então, Jesus estava ali
mostrando àqueles homens como eles estavam. E mais uma vez eu quero fazer uma pergunta: como está o seu coração? Aqui Jesus apresenta a nós o coração dos fariseus. Amém? Segundo ponto, o coração da multidão. Então eu tinha lido até o versículo 13, que era o diálogo dos fariseus com Jesus e a resposta dele aos fariseus, aquele grupo de pessoas que estavam diante dele, questionando, acusando, perguntando, sobre a lavagem de mãos, de copos e todas as coisas que eles faziam. E na sequência do versículo 13, o versículo 14 diz assim: convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Então o ponto 2 é o coração da multidão. Havia o grupo dos fariseus questionando a Jesus, e havia uma multidão que aonde Jesus estava, muitas vezes o seguia, estava com ele, ouvindo, algumas vezes iam embora, desistiam. Essa era a multidão, era um povo inconstante, eles estavam às vezes para receber uma bênção, para ouvir os seus ensinamentos, mas não queriam compromisso. Claro que da multidão muitas vezes alguns se tornaram sim discípulos, seguidores, mas aqui Jesus volta-se à multidão e diz: ouvi-me todos e entendei. Então ele chama a atenção da multidão, ele chama a atenção daquele povo e diz assim: ouvi e entendei. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Não são multidão, mas Jesus nos chama a ouvir e a entender. É o que Jesus tem falado ao coração de uma multidão que está lá do lado de fora. Quem sabe você está aqui hoje e ainda não conhece o Senhor Jesus, ainda não entregou a sua vida a Ele. Jesus fala para você nesta manhã: ouvi e entendei. Tem algo precioso e poderoso de Deus que Ele quer falar ao seu coração nesta hora. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus já está falando ao seu coração. Ele está falando: ouvir e entender. Aí ele dá uma explicação ali no versículo 15. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, enquanto os fariseus estavam ali, preocupados com o externo, achando que a pureza se dava por esses rituais, Jesus olha para aquela multidão, para aquele povo que estava ali também certamente esperando uma resposta dele. E agora, o que ele vai falar? E agora, o que ele vai fazer? E então Jesus responde: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Como assim? O que é que Jesus está querendo falar com isso? Com certeza aqueles mais curiosos permaneceram ali para ouvir outras explicações. Outros, pode ser que viraram as costas e não prestaram atenção naquilo que Jesus tinha para eles naquele momento. Jesus estava compartilhando algo espiritual, enquanto os fariseus estavam nas coisas naturais. Tudo aquilo que Jesus quer falar, tudo aquilo que Ele fala a nós, tudo aquilo que nós vemos na sua palavra, meus irmãos, é espiritual, são coisas eternas, são coisas que duram para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras duram para sempre. Que estas coisas estejam guardadas em nós.
para que nós possamos permanecer firmes, não como uma multidão que hoje está, amanhã não está, mas como pessoas que seguem de fato a Jesus. Amém? E o ponto 3 é o coração dos discípulos. O ponto 1, o coração dos fariseus, e nós vemos aqui corações carnais, religiosos, cheios de rituais, duros. Vemos aqui o coração da multidão que estava ali simplesmente para ouvir. E vemos agora também o coração dos discípulos. E mais uma vez eu quero perguntar, quem aqui é discípulo de Jesus? Então Jesus está falando conosco, o coração do discípulo, dos discípulos. O versículo 17 diz assim: quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Olha que tremendo, Jesus considerou puro todos os alimentos. Isso eu não posso comer, isso tudo nós recebemos da parte de Deus. Nós oramos, agradecemos a Deus e desfrutamos, porque tudo vem dele. Amém? Então aqui Jesus considerou puro todos os alimentos. Versículo 20, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Versículo 23, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então Jesus firmemente falou aos fariseus, dizendo que eles estavam negligenciando, que eles estavam rejeitando a palavra de Deus. Jesus falou à multidão para que eles ouvissem e entendessem. E Jesus então falou aos seus discípulos. E então ele trouxe a explicação do que realmente contamina o homem. Não é se o copo, claro que nós, principalmente nós mulheres, queremos uma louça bem lavada, uma casa bem ajeitada, é óbvio, mas nesse caso não é a limpeza de copos ou de camas ou de mãos que vai purificar o homem ou o tornar impuro, mas é o que sai da sua boca que o torna impuro, é o que está dentro do coração. A palavra de Deus fala em Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse que do coração é que procedem as coisas más, é que procedem muitas vezes a amargura, a falta de perdão, a mentira, a prostituição, a blasfêmia, a incredulidade, todas essas coisas procedem de dentro do coração do homem. E isso sim é o que contamina. Jesus não vê o exterior, mas ele vê lá dentro, o profundo do coração. Quantas vezes as pessoas estavam ali prontas para questioná-lo, e a palavra de Deus fala, pois ele conhecia o pensamento daquelas pessoas, pois ele conhecia o coração, a intenção do coração daquelas pessoas. E assim somos nós, queridos. Deus conhece a intenção dos nossos corações, a motivação dos nossos corações, a nossa adoração a Deus, a nossa entrega a Deus
precisa ser de todo o coração. Quando Jesus foi questionado também sobre qual o maior mandamento, ele disse: amarás o teu Deus de todo o seu coração. Porque é do coração que parte. Se partem também as coisas más, um coração transformado parte coisas, transmite, manifesta coisas que agradam a Deus. E a boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes nós falamos coisas e essas coisas partem de dentro de nós? Quantas vezes nós deixamos, falamos, ofendemos colocamos palavras até de incredulidade, de medo, porque essas coisas estão dentro de nós. E a pergunta que eu fiz lá no início, que é o tema dessa mensagem: como está o nosso coração? As coisas que vêm de fora para dentro, Jesus disse, elas vão embora. Agora, as coisas que vêm de dentro para fora, essas sim fazem a diferença nas nossas vidas. Essas sim podem deixar o nosso coração impuro. E essa não é a vontade do Pai. A vontade de Deus é que nós estejamos cada dia mais perto dEle, que o nosso coração esteja cada dia mais perto dEle. Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de você que está assistindo essa transmissão. Dá-me, filho meu, o teu coração. O que é que está dentro dele? Se houver qualquer tipo de sentimento que sejam contrários à palavra de Deus, você sabia que Deus quer transformar? Quantos aqui já tiveram o coração transformado e tem, dia após dia, a transformação do Senhor nas suas vidas? É real. Nós podemos dizer, é real. Você pode dizer? É real. Amém? Aquilo que Deus faz em nós é real. Lá no Salmo que nós lemos esses dias, o Salmo 95, e depois cita na carta aos Hebreus, diz assim: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aqueles fariseus estavam ouvindo a Deus, Jesus estava ali falando com eles. Jesus estava ali falando, mostrando as verdades espirituais para eles. E como era o coração daqueles fariseus? Duro. Sabe a gente ouvia muito isso, nas visitas, enfim, a gente ouvia muito isso. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Querido irmão, querida irmã, não deixe o seu coração endurecer para aquilo que Deus tem falado com você, para aquilo que Deus está falando com você nessa hora, para aquilo que Deus tem falado lá quando você está na sua casa orando, te mostrando situações, tocando no seu coração. Faça isso. Perdoe. Precisa de mais fé. Precisa avançar, O que é que Deus está falando ao seu coração? Não é o que entra que contamina, mas é o que está dentro do coração. E que nós, assim como os discípulos, o ponto 3 era o coração dos discípulos, Jesus estava ali esclarecendo para eles essas verdades. E mais para frente a gente vê nos evangelhos, nas cartas, como é citado a necessidade que temos de ter um coração transformado. Gálatas, capítulo 5, fala sobre as obras da carne e também sobre as obras do Espírito. As obras da carne, elas partem de dentro do coração. As atitudes carnais, Aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não produz vida. Mais adiante fala do fruto do Espírito e fala que contra essas coisas não há lei.
E o Espírito Santo está sobre nós, não só sobre nós, mas ele está dentro de nós, para nos ajudar dia após dia nesta caminhada, para que nós tenhamos o nosso coração transformado pela palavra de Deus, tenhamos o nosso coração transformado pelo poder do Senhor e estejamos cada dia mais perto de Deus. Amém? O que é que está no seu coração? O que é que está no nosso coração? Que o nosso coração esteja cheio de fé. Que o nosso coração seja um coração de paz, em paz. Num mundo, em dias tão turbulentos, muitos medos, A gente falando sobre contaminação e hoje em dia o que a gente mais escuta, contaminação. O nosso filho Rafael, ele estava para fazer uma cirurgia agora dia 10, retirada de um cisto. Aí o hospital entrou em contato dizendo que a cirurgia estava cancelada por enquanto, porque havia muitas crianças internadas contaminadas com problemas respiratórios. Então, hoje em dia a gente fala muito sobre contaminação. Contaminação é algo que, entra em nós, fica preso em nós, E a contaminação espiritual, vamos dizer assim, aquilo que o nosso coração, ele precisa ser limpo pela palavra de Deus. Aquilo que, de repente, querido, tem contaminado o seu coração. Se há algo que tem contaminado o seu coração, decida nesta manhã. Decida permitir que a palavra de Deus purifique o seu coração. Decida entregar o seu coração a Jesus. Mas eu já entreguei há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos. Vamos entregá-lo novamente a Jesus. Vamos entregar o nosso coração todo dia, porque todo dia nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos ser transformados, moldados, como os seus discípulos aqui, perguntando para Ele e Ele ensinando com muito amor, porque Deus é amor e Jesus é a expressão do próprio Deus. Então tudo que Ele ensinava era com grande amor e Ele está ensinando a mim e a você nesta manhã. Vamos entregar o nosso coração do jeito que Ele está. Senhor, meu coração está angustiado, meu coração está aflito, eu estou com raiva de alguém, eu não consigo perdoar, essa situação está me prendendo, essa situação está me matando por dentro. Eu tenho certeza que se você decidir entregá-lo a Jesus, nesta hora, nesta manhã, neste dia, Ele pega o seu coração, transforma, limpa, perdoa, purifica, para que você também possa transmitir isso a outros que te cercam. O coração dos fariseus estava endurecido, religioso. O coração da multidão, curioso. E o coração dos discípulos estava ali, atentos para ouvir a voz de Jesus. Seu coração está atento para ouvir a voz de Jesus? Não é o que entra, mas é o que sai que contamina. Vamos deixar Jesus purificar o nosso coração. Amém? Queria pedir para que você fechasse os seus olhos. E se você deseja nesta hora, independente se você já pertence a Cristo Jesus há 20, há 10, há 5, não sei. Ou quem sabe você nunca entregou a sua vida a Jesus. Eu te convido a colocar a mão no seu coração e dizer exatamente a Ele como o seu coração está. Exatamente. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas vamos em uma atitude de fé,
de obediência à palavra, dizendo sim ao chamado de Jesus. Entrega o seu coração a Ele nesta hora, independente de como ele esteja. Milena, mas eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Você pode fazer isso agora, dizendo para Ele: Jesus, eu entrego o meu coração. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua fidelidade, porque o Senhor jamais desiste de nós. Muito pelo contrário, o Senhor continua falando, ministrando, nos chamando, nos encorajando a estar cada dia mais perto de Ti. Ó Deus, não queremos, rejeitamos um coração de fariseu endurecido, mas nós queremos abrir o nosso coração ao Senhor como discípulos, como filhos de Deus. Queremos abrir o nosso coração a Ti e queremos receber tudo aquilo que vem de Ti, Senhor. Queremos receber a paz, queremos receber a fé. Recebemos, Pai, a alegria que vem de Ti. Recebemos, Pai, a Tua palavra viva, poderosa, que limpa o nosso coração. Ó Deus, recebemos o perdão. Recebemos, Pai, tudo aquilo que foi conquistado na cruz por nós. Abrimos o nosso coração a Ti e pedimos: Senhor, continua a Tua obra em nós. Continua a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.